Freud está fazendo as notas preliminares dele nesse estudo da Dora, cujo nome verdadeiro é Fragmentos da Análise de um Caso de Histeria. Ele diz agora: estou ciente de que existem nesta cidade pelo menos muitos médicos que, por revoltante que possa parecer, preferem ler uma história clínica como esta, não como uma contribuição à psicopatologia das neuroses, mas como um roman à clef, destinado a seu deleite particular. Uma historinha para ele mesmo, para ele se divertir fechado, né? Mais ou menos que nem estão fazendo com meus vídeos, né? Um monte de gente vê, mas olha, não vou aparecer não, então. Fica aí. O Google entrega. Bom, é uma pena, porque podiam dar feedback, como outros fazem. Podiam avisar, podiam dizer, olha, por aqui, né? Mas não. Posso assegurar aos leitores desta espécie que toda a história clínica que eu possa publicar no futuro será garantida contra sua perspicácia por medidas semelhantes de sigilo, muito embora esta resolução fatalmente ponha restrições bastante extraordinárias à minha escolha de material. Material são as coisas que ele colhe do caso clínico com o qual ele está trabalhando. Nessa história clínica, a única que até agora consegui fazer passar pelas limitações impostas pelo sigilo médico e por circunstâncias desfavoráveis, as questões sexuais serão discutidas com toda a franqueza possível. Os órgãos e as funções da vida sexual serão chamados por seus nomes apropriados, e o leitor sincero poderá convencer-se, através de minha descrição, de que não hesitei em conversar sobre tais assuntos nessa linguagem, até mesmo com uma jovem. Devo, então, defender-me também nessa área? Reclamarei simplesmente para mim os direitos do ginecologista, ou melhor, direitos muito mais modestos, e acrescentarei que seria singular e perversa, lascívia, supor que conversas desta ordem sejam meio hábil para excitar ou gratificar desejos sexuais. De resto, sinto-me inclinado a expressar minha opinião sobre este assunto com algumas palavras tomadas de empréstimo. Abre aspas. É deplorável ter de abrir espaço para protestos e declarações desta espécie num trabalho científico, mas que ninguém me censure sobre esse ponto. Antes, acusem o espírito da época, em virtude do qual alcançamos um estado de coisas em que nenhum livro sério pode estar certo de sobreviver. Isso é de um autor, Schmidt, 1902, é do prefácio. Descreverei agora o modo como superei as dificuldades técnicas, esse técnica está em itálico, de elaborar o relatório desta história clínica. Porque reparem que ele está trabalhando com a teoria e a técnica, exatamente como Lacan mostra que uma faz parte da outra, quando ele fala nos estudos técnicos de Lacan lá, logo no começo. Você faz, e se você faz ao mesmo tempo, você tem a teoria e a técnica, e uma vai fazendo crescer a outra. As dificuldades são muito consideráveis quando o médico tem de realizar 6 ou 8 tratamentos psicoterapêuticos desta natureza num só dia. E não pode tomar notas durante a sessão
em vigência com o paciente pelo receio de abalar a confiança dele e perturbar sua própria visão do material sob observação. Aqueles analistas de filme americano que sentam atrás de um paciente deitado num divã com umas notinhas não existe dentro da psicanálise de verdade. E o Freud, como estava começando, é claro que ele não batia o olho e falou assim, a estrutura está por aqui, passa por acolá e tererê, e ele ia soltar a atenção flutuante. Nessa época ele tinha muita atenção, então atender 6 pessoas, 8 pessoas seguidas e depois lembrar de cada caso, claro que era muito complicado. Na verdade, ainda não consegui solucionar o problema de como registrar para a publicação a história de um tratamento de longa duração. No que concerne ao caso presente, 2 circunstâncias vieram em meu auxílio. Em primeiro lugar, o tratamento não durou mais de 3 meses. E, em segundo, o material que elucidou o caso se agrupava em torno de 2 sonhos. Um relatado no meio do tratamento e outro no fim. A descrição desses sonhos foi registrada imediatamente após a sessão e proporcionaram eles, assim, um ponto seguro de ligação para a cadeia de interpretações e lembranças que deles se seguiu. Reparem que ele já vai falando na cadeia simbólica aqui. A história clínica propriamente dita só foi escrita de memória após terminado o tratamento, mas enquanto minha lembrança do caso ainda estava fresca e aguçada por meu interesse em sua publicação, nota. Freud pretendera publicá-la imediatamente após escrevê-la. Isso a gente já viu lá quando o editor explicou. Desta forma, o registro não tem a exatidão fonográfica, mas pode atribuir-se a ele alto grau de fidedignidade. Nada importante foi nele alterado, a não ser em alguns pontos. A ordem em que as explicações são dadas, e isto só foi feito com a finalidade de apresentar o caso de forma mais encadeada. Passo a mencionar mais pormenorizadamente o que será e o que não será encontrado neste trabalho. O título do trabalho era originalmente Sonhos e Histeria, pois ele me parecia peculiarmente bem adaptado a mostrar de que forma a interpretação dos sonhos se entrelaça na história de um tratamento e como pode tornar-se o meio de preencher amnésias e elucidar sintomas. A amnésia, já falei para vocês que é a memória escapa, falta de memória. Não foi sem boas razões que no ano de 1900 dei a um laborioso e exaustivo estudo dos sonhos, a interpretação dos sonhos, que Lacan chama direto de Traumdeutung, prioridade em relação às publicações da psicologia das neuroses que eu tinha em vista, e, incidentalmente, pude verificar por sua acolhida o insuficiente grau de compreensão com que tais esforços são recebidos por outros especialistas na época atual. Neste caso, não havia validade na objeção de que o material em que eu baseara minhas assertivas havia sido retido, sendo, portanto, impossível convencer-se alguém de sua veracidade através de testes e verificações. Pois todos podem submeter seus próprios sonhos ao exame analítico, sendo que a técnica de interpretar sonhos pode ser facilmente assimilada através das instruções
e exemplos que dei. É enorme a interpretação dos sonhos, são 2 volumes do Freud. Devo insistir uma vez mais, como fiz naquela época, no prefácio à primeira edição de A Interpretação dos Sonhos, da Standard Edition, está no volume 23, que uma investigação completa dos problemas dos sonhos é um requisito preliminar indispensável a qualquer compreensão dos processos mentais na histeria e nas outras psiconeuroses, e que ninguém que deseje furtar-se a esse trabalho preparatório tem a menor possibilidade de progredir mesmo uns poucos passos nesta região do conhecimento. Portanto, como esta história clínica pressupõe o conhecimento da interpretação dos sonhos, ela parecerá extremamente insatisfatória a qualquer leitor a quem não se aplique tal pressuposto. Esse leitor só conseguirá ficar perplexo ante estas páginas, ao invés de encontrar o esclarecimento que busca, e ele certamente ficará inclinado a projetar a causa de sua perplexidade sobre o autor e a considerar fantásticos os seus conceitos. Mas, na realidade, esse caráter de perplexidade é inerente aos fenômenos da própria neurose. Na presença ali só é oculta pelo conhecimento que o médico tem dos fatos e ressurge ante toda tentativa de explicá-los. Ela só poderia ser completamente banida se conseguíssemos remontar cada simples elemento de uma neurose aos fatores com os quais já estivéssemos familiarizados. Mas tudo tende a mostrar que, ao contrário, seremos levados pelo estudo das neuroses a pressupor a existência de muitas coisas novas que mais tarde tornar-se-ão gradativamente matéria de conhecimento mais certo. As coisas novas sempre despertaram perplexidade e existência. Vocês lembram que logo no começo, quando eu comecei a estudar os écrits de Lacan para vocês, e que um hacker resolveu dizer até que eu era patrocinada e bobagens assim, eu disse que o meu público era muito específico, eram os interessados na obra de Lacan. Da mesma maneira, o Freud está dizendo aqui que quem é o leitor dele? É o leitor interessado em tratar os casos das que ele chama psiconeuroses, no caso a histeria e a neurose obsessiva. O resto vai ler por curiosidade, vai ter uma opinião de leigo e vai dizer o que acha. No caso de Lacan, a coisa é mais ampla, porque tem cientistas lendo Lacan em todas as áreas, seja nas áreas humanas, seja nas áreas das ciências exatas mesmo. Então, ele fica mais abrangente.